O Vasco demonstrou interesse e negocia a contratação do ponta-direita Lucas Ferreira, jogador revelado pelo São Paulo aqui no futebol brasileiro, mas que atualmente atua no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E ele foi um jogador que surgiu muito bem aqui no São Paulo, ficou pouco tempo no futebol brasileiro e rapidamente o tricolor paulista o vendeu por 10 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk. Era uma grande promessa, uma grande joia, ainda é essa grande joia, né, porque ele está há pouco tempo no Shakhtar, mas na equipe ucraniana ele não vem tendo tantas oportunidades, não vem jogando tanto como esperado. Com isso, o Vasco demonstrou interesse de trazer esse jovem jogador de 19 anos por empréstimo com opção de compra. E tem uma coisa que quando eu peguei para analisar esse jogador eu reparei, é que ele se parece muito com o Ryan, cara. Fisicamente, estilo de jogar, perna preferida para finalizar, vocês vão se surpreender também. E o Lucas Ferreira é um jogador muito promissor. Muitas vezes o jogador vai para o futebol europeu muito jovem como ele foi e acaba não conseguindo se firmar. E aí precisa retornar para o futebol brasileiro em um ambiente mais familiar, um campeonato que ele já conhece, para ele conseguir voltar a ter um desempenho interessante. Então eu vou te mostrar no vídeo de hoje como joga o Lucas Ferreira e se ele é ou não um bom reforço para o Vasco, ainda para essa temporada de 2026. A ideia é trazê-lo nessa janela do meio do ano, quase agora. Então deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo em todos os grupos aí de Vasco, dê o WhatsApp que você tiver, porque vai ajudar demais o nosso canal a continuar crescendo e também vai ajudar o teu amigo vascaíno a conhecer aí um possível reforço do Vasco. Beleza? Agora sim, vem comigo! Lucas Ferreira é um jogador de apenas 20 anos de idade, 1,87 m de altura e preferencialmente chuta com a perna esquerda. Ele tem um valor de mercado atual na casa de 7,2 milhões de euros, mas ele foi comprado pelo Shakhtar por 10 milhões de euros junto ao São Paulo. A gente vê aqui que nos pontos fortes dele e pontos fracos não tem, né? Tem muitos poucos jogos, a gente fala assim pelos profissionais, mas ele atua como um ponta pelo lado direito. E ele é um jogador diferente das características dos pontas que o Vasco tem atualmente, e ele tem características muito similares às do Ryan, eu vou te mostrar daqui a pouco. Na temporada atual, 25-26 no campeonato ucraniano, a nota média é bem modesta de 6,66, mas vocês vão reparar que ele tá lá no banco de reservas, então ele entra sempre no final dos jogos com poucos minutos, foram 11 jogos e somente um como titular, com apenas 20 minutos em média em campo, é muito pouco tempo para você mostrar algo. 0 gols, 0 assistências, né, já era esperado aqui também, um percentual bem legal de dribles certos, com 82% de êxito, e nos duelos aéreos ganhos aqui também se destacando com 100% de êxito. Agora pegando pra gente analisar quando ele esteve no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro Sub-20, né, de 2025, ele fez um jogo e nesse jogo ele tirou a nota de 9,5. Realmente foi muito bem aqui o Lucas Ferreira, ele marcou um gol e deu uma assistência nesse jogo no Campeonato Brasileiro Sub-20. Agora no Brasileirão principal pelo São Paulo do ano passado, de 2025, ele teve a nota média de 6,59, alguns jogos interessantes, outros jogos mais abaixo, mas foram 13 jogos, 8 como titular, nenhum gol marcado por ele, nenhuma assistência. Um percentual de acerto de passes ok, interessante, vale a gente destacar aqui também nele, cara, a fase defensiva nas bolas recuperadas por jogo de 2,5 do Lucas Ferreira. Sofreu um pênalti também esse jogador, mas é algo que ele ainda precisa evoluir, marcar mais gols, a gente pode dizer. Ele também jogou a Libertadores de 2025 pelo São Paulo, com a nota média de 6,76, foram 5 jogos, 3 como titular, e aí ele marcou um gol pelo São Paulo nessa última Libertadores de 2025. Mas eu já te mostrei os números do Lucas Ferreira, não tem uma base tão grande de dados pra gente analisar dele, então vamos pro campo e bola realmente entender como ele joga e qual é o seu estilo de jogo. Vem comigo. Peguei esse compilado lá do canal do Sudamérica Comps e detalhei pra vocês taticamente como joga e quais são as principais características do ponta Lucas Ferreira que o Vasco tem interesse na sua contratação. Bom, eu quero começar te trazendo como destaque a parte física desse jogador. Ele é um jogador de 1,87 m de altura, muito forte, que tem como característica fazer isso que vocês viram ali. Ele é um jogador que pode trazer essa bola para dentro, como ele é o ponta que joga com o pé invertido, e buscar a finalização. Eu ainda vejo como algo que ele precisa evoluir no caso, essas finalizações, principalmente quando ele tá cara a cara com o goleiro, mas é algo que com a maturidade ele vai evoluindo. Aqui tu vendo o lance, ele mapeando as costas para executar o drible, que é um ponto muito importante que o jogador precisa estar fazendo
o tempo todo no jogo, mapeando as costas, entendendo o que está acontecendo nas suas costas ao seu redor para ele ter um entendimento maior da partida. Ele tem uma característica muito forte dessa arrancada em velocidade com força e depois buscando aquela finalização de média e longa distância e acertando. É um jogador que tem passada larga, então ele é muito rápido, tem força para duelar nesse jogo de braço, nesse corpo a corpo contra o adversário e vencer. Então ele tem características que são muito similares às do Ryan, que saiu do Vasco. Olha só, até o jeito de correr lembra um pouco, pela estatura, pela força. Fora isso tudo que eu tô destacando para vocês, ele é um jogador também que é muito solidário na marcação e vocês vão ver no decorrer do vídeo ele conseguindo vencer embates também, recuperando bolas para a equipe, marcando pressão. Não é um jogador que tem tanto aquele refino da habilidade, mas ele é um cara que vence muitas jogadas por meio da força. Olha aí, mais uma vez, pressionou, roubou, recuperou a posse de bola, puxou para a linha de fundo para a perna direita, tentou fazer o cruzamento, mas foi cortado. Outra característica dele é essa, cara, ele consegue utilizar bem o espaço às costas dele para dar esse tapa na frente, girar em cima do adversário. E aí ou o adversário vai fazer a falta para pará-lo, ou ele vai arrancar e buscar uma jogada mais ofensiva. Isso se dá pelo fato de ele ser um jogador que tem muita força, que tem muita velocidade. Dificilmente vai ter laterais que vão acompanhá-lo na velocidade quando ele consegue dar esse tapa na frente. Ele tem uma passada larga e isso facilita para o seu jogo. É claro que é um jogador em maturação. O Vasco, se contratá-lo, não vai estar contratando um jogador pronto, mas tem muitas características interessantes. Olha essa arrancada dele, cara. Se não lembra as arrancadas do Ryan pelo lado do campo, onde você dá o tapa, utiliza o espaço para correr e consegue vencer na força e na velocidade. E a posição dele realmente preferida é aqui, jogando como um ponta pelo lado direito. Aonde ele tá jogando com o pé invertido, né? Ele vai trazer na maioria das vezes essa jogada para dentro. Mas o que confunde a marcação do adversário é que ele não só traz para dentro as jogadas para buscar ou o cruzamento ou a finalização. Ele é um jogador que vira e mexe, pode trazer essa bola também para a linha de fundo. E aí confunde o marcador, vou fechar por dentro ou vou fechar a linha de fundo. Então isso traz esse ponto de imprevisibilidade no jogo do Lucas Ferreira. Pausa, acelera. Tem muitas características interessantes esse jogador. Mais uma vez, trazendo a jogada por dentro, trabalhando. Agora ele recebe essa bola e consegue encontrar o passe para o seu companheiro, não sendo fominha e tomando a melhor decisão. A tomada de decisão é algo que diferencia às vezes um jogador comum, um jogador ruim e um jogador bom. Olha essa finalização dele, cara, que paulada. A tomada de decisão em último terço é o que mais diferencia um jogador para você saber se ele vai dar certo ou não. E o Lucas Ferreira é um cara que está evoluindo nessa tomada de decisão. Jogada de 1 contra 1, vai para a linha de fundo e busca esse cruzamento. Acertou o cruzamento, mas a jogada foi mal executada pelo seu companheiro. Mais uma vez, dando o drible. Na maioria das vezes, os dribles do Lucas Ferreira não são aqueles dribles plásticos. Tu vê muitas vezes ele só fazendo isso aqui, o simples, né, cara? Dando tapa, buscando a linha de fundo, ou dando tapa e buscando ângulo para finalização por dentro. E na maioria das vezes ele leva vantagem por ser rápido e ter a passada larga. Então é um jogador que tem isso como um dos seus pontos fortes. O que eu falei pra vocês dele ser solidário na hora de fazer essa marcação, ele é um cara proativo dentro de campo. Então ele recupera bolas pra equipe, utilizando, claro, na maioria das vezes, a força física no corpo a corpo contra o adversário. Olha aí, jogada de mano a mano, de 1 contra 1, como ele balança que vai pra dentro e busca depois a linha de fundo para executar o cruzamento. Agora, ele traz pro meio e aí sim ele busca o cruzamento. Então ele variar esse tipo de jogada, de ir pra linha de fundo ou de trazer pra dentro, traz essa imprevisibilidade para a marcação adversária, para o marcador dele. Se torna um jogador muito mais imprevisível. Agora ele vai trazer pro meio, vai buscar ângulo, vai procurar a finalização. Aqui no vídeo cortou, mas no vídeo ele completo, ele busca a finalização. Geralmente ele busca finalizações mais fortes do que finalizações em si colocadas. É algo talvez que com o tempo ele aprenda cada vez mais, que você nem sempre precisa, claro, quando tá de longe você vai precisar colocar força, mas quando você tá perto você precisa dar mais um passe pro gol às vezes do que você de fato buscar fazer uma finalização forte para vencer o goleiro adversário. Mas ele tem indicadores de desempenho, características extremamente interessantes. Só que é aquilo, é um jogador que não chega pronto. E muitas vezes a torcida do Vasco não tem paciência com esse tipo de jogador. Porque ele pode entrar em um jogo e ir muito bem, no jogo seguinte não repetir o mesmo nível de atuação. Porque é um jogador jovem, é um jogador em construção, pegando maturidade ainda.
Não é um jogador que você já contrata pronto, é um cara que você tá contratando ainda pra depois, quem sabe, se valorizar muito mais. Mas olha esse trabalho dele interessante, mapeamento das costas. Não é todo jogador que faz isso, cara. Não é todo jogador. Pelo fato dele ter mapeado das costas, sabia que tava alguém saltando nas costas dele. Ele tentou girar, só que a bola acabou saindo depois pra linha de fundo. Mas a tentativa foi boa de sair pela lateral. Mas é uma característica de jogador desse ponta que o Vasco perdeu, né? Após a saída do Ryan. Esse cara de mais força, de mais velocidade. Olha só ele buscando a finalização ali, acabou errando, mas tentando, né? Criando o ângulo para a finalização. Dá o tapa para ir na linha de fundo. Aqui é, no caso, ele cobrando esse escanteio, né? Não é talvez o seu maior ponto forte bater bolas paradas, mas se precisar ele tá lá para tentar fazer também esse tipo de cobrança. Sustentando no corpo, é um dos pontos fortes dele. Jogador alto, forte, ainda tem mais para evoluir fisicamente. Mais uma vez vai buscar esse domínio aqui por dentro, protegendo com o corpo até sofrer a falta. Tentativa de abrir ângulo para uma finalização. Olha só a passada dele como é larga, cara. Quando ele acelera fica difícil do adversário pegar. Utilizando sempre essa proteção com o corpo para não deixar o adversário vir saltar em cima dele. Então é um jogador que tem boas características, é promissor e que pode sim chegar no Vasco e render o Lucas Ferreira. Só que ele entra naquele ponto de ainda ser uma aposta, cara. Não tem como eu te dar uma certeza que ele vai jogar o que ele tem tudo de potencial. Tem jogador que não consegue jogar o seu potencial todo que ele demonstrou na base, até mesmo já em alguns jogos no profissional como esse rapaz. Ele não consegue render o mesmo no profissional depois. Mas é isso, cara. Boas características interessantes. Parece sim com o Ryan. Lembra muito o jeito de correr, o estilo de jogo, as tomadas de buscar finalização. Só que o Ryan define muito melhor do que ele já com a idade ainda mais jovem, né? O Lucas Ferreira precisa evoluir mais nesse quesito na hora de bater no gol e de marcar os gols de fato. E é isso, cara. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E ficando nessa, abração do Francisco. É nóis. Fui!